tudo aquilo que o irmão irá falar, Deus irá falar por ele. Já se explicando, né? Então vamos rezar esta Ave Maria pela sua vida. Já pedindo ao Senhor que Ele, por meio de Nossa Senhora, venha pacificar o seu coração. Que Maria, ela gere no seu coração palavras que cada vez mais expresse a alegria da nossa eleição, do nosso chamado, de ser um filho de Deus. Confiamos a sua vida e tudo aquilo que o Senhor irá falar por meio dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, então o tema da pregação não tem tema, certo? A gente vai falar sobre diversos pontos, vai ser mais uma partilha do que uma pregação esquemática, tá bom? Geralmente eu não faço isso, mas a gente vai fazer isso hoje. Então, o primeiro ponto, a gente vai fazer quase uma revisão do seminário, né? Mas, mais do que revisão, é pedir a Deus que renove em nós aquilo que foi mais forte na nossa experiência com Deus. Todo mundo teve experiência com Deus aqui no seminário, foi? Ou foi antes do seminário? Foi depois ou só durante? Quem teve a experiência com Deus no seminário de vida no Espírito? Levanta a mão. Só ela? Os outros foram em outros locais? Foi em algum terço? Em outro evento? Foi quando criança? Foi em outros momentos, né? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, independente de quando tenha sido essa experiência, o local, nós precisamos lembrar de uma coisa. Isso não pode esquecer nunca, né? A nossa memória, às vezes, ela padece porque a gente esquece daquilo que é bom e lembra do que é ruim, ou não é? A nossa memória é muito contaminada, muito frágil. A gente, no caso a esposa, lembra do dia que o esposo esqueceu do aniversário dela, mas não lembra do dia que ele deu flores. Então é a memória decaída pelo pecado, né? Então a gente precisa pedir a Deus a cura da nossa memória. E a primeira cura é lembrar e ser grato pelo grande motivo que a gente deve dizer: Senhor, eu existo, porque Tu me amas. Quem se sente amado por Deus, levanta a mão aqui. Só que esse sentir-se e saber-se amado por Deus, ele tem que dar uma reviravolta na nossa vida. As coisas que eram pesadas, elas não podem ser mais pesadas. Porque quando nós somos convencidos que Deus nos ama, de fato, aquilo que parece ser um peso, algo que é cruel, que é exigência, começa a se tornar uma alegria. Ir para a missa ao domingo não pode ser para nós um peso, né? Vir para o grupo de oração não pode ser um peso, principalmente na fase inicial, né? É normal que no decorrer da caminhada, a gente tem 10 anos de caminhada, 20, 30, a gente tenha momentos de desânimos, de frieza, de dúvida, de várias outras coisas, de secura no coração, de querer desistir. Mas vocês estão começando agora, é ou não é, no grupo de oração? Tá com 1 ano já o grupo, 2 anos? 1 ano e pouco. Vocês estão no querigma, no encheivos, é? É o encheivos? Finalizando. Esperando o retiro. Pronto, mas ainda é muito inicial, muito mesmo, né? Se fosse metade do filoté ainda era muito inicial. Do metanoia em diante que não é mais inicial, né? Então, é pedir a Deus que renove todo dia a certeza que Deus me ama. Mas é uma certeza que vai me dando a alegria de estar aqui. Diga comigo: Senhor Jesus, me dá a alegria de estar na Tua presença, de estar na vida de oração, de estar no grupo, de estar na celebração, de estar na Santa Missa. Ou seja, tudo isso não vai sendo peso de forma alguma. Vai sendo, pelo contrário, uma alegria.
Só que o grande problema é que o nosso pecado nos impede de crer de verdade no amor de Deus, é ou não é? Quando está faltando o dinheiro do aluguel, da conta de energia, da conta de água, o dinheiro da feira, aí começa, meu Deus, o que eu fiz de errado para estar acontecendo isso comigo, né? A gente começa a duvidar do amor de Deus por conta das tempestades, por conta das dificuldades. A gente até sabe, mas lá no fundo a gente começa a duvidar. Será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus está olhando para mim mesmo? Fulano ali faz tudo de errado, está tudo tão bem com ele, né? E dá até uma certa inveja, né? Será que vale a pena estar seguindo a Cristo? É cruz, é decepção, é uma coisa atrás da outra, parece que não tem boa notícia. Então às vezes nós podemos ser tentados de achar que o amor de Deus, ele não vem com a cruz, ele vem sem a cruz. Isso está certo? Não. O amor de Deus, ele sempre vem acompanhado com a cruz. Até porque a grande prova, e a maior prova do amor de Deus se deu aonde? Aonde? Na cruz. E algumas vezes a gente quer esquecer isso e acaba esquecendo. Não, eu só vou fazer algo quando me der prazer, né? Se der prazer rezar, eu rezo. Se der prazer levantar o braço no grupo de oração, eu vou levantar. E a gente vai tendo uma vida espiritual muito infantil. No mau sentido da palavra, não no bom sentido. Tipo, a gente não vai obedecendo o que vai sendo pedido no grupo. Quando eu falo obedecendo, é tipo assim, eu estou no grupo de oração. Se eu me sei amado por Deus, eu tenho que me deixar conduzir por Deus. Tipo, vamos levantar os braços, aí eu fico assim. Vamos orar em língua, aí eu fecho a boca. Vamos louvar ao Senhor, aí eu fico olhando para o vento, para o relógio, para tudo que é canto. Mas eu não me entrego ao Senhor. Se eu sei que Deus me ama, se eu sei que o grupo de oração faz um grande bem para mim, eu tenho que fazer o quê? Viver o melhor possível, sim ou não? Porque senão eu venho pro grupo, foi bonzinho. Aí no outro grupo, bonzinho. Depois, prestou para nada o grupo. Com o tempo você desanima, porque nós não vamos nos entregando. Se nós acreditamos que somos amados por Deus, é preciso devolver esse amor, sim ou não? Deus precisa que a gente devolva? Não. Deus não precisa, mas Deus quer. Deus é tão humilde, tão bom, que Ele quer esse amor devolvido. Santo Agostinho fala assim, né? Também Santa Faustina. O primeiro eu te amo já foi dado por quem? Por Cristo. Nós apenas respondemos, eu também te amo, Senhor. E a forma de dizer que eu te amo não é só com palavras. É no nosso grupo de oração, é na nossa casa, é na nossa vida de oração, é no nosso texto diário, é na nossa comunhão, é na nossa confissão. Isso são provas que eu amo a Deus. Sim ou não? O que vocês acham? Sim? Em especial no grupo de oração é o lugar que eu vou me abastecer. Mas também é o lugar onde eu vou me dar. Me dar a Deus, me dar ao irmão. Porque imagina, todo mundo vem aqui, fica assim. Tomara que alguém proclame alguma coisa para mim, para me ser curado. Aí todo mundo está esperando. E ninguém proclama nada. Por quê? Todo mundo está apenas esperando. Vocês estão entendendo como é? Um grupo de oração onde todo mundo espera por todo mundo. Deus quer fazer, mas Deus quer fazer através de um derramando sobre o outro os seus dons, os dons que Deus foi dando. E às vezes nós estamos como? Ah, estou cansado, tomara que alguém, né, se abra aí, dê uma profecia, uma palavra de ciência, e nós ficamos esperando. Eu não estou muito hoje a fim de proclamar nada não. Ou então isso não é para mim não, eu vou viver o grupo de oração 10 anos, isso aí é para quem é mais santo. Diga comigo, isso é um engano. Do demônio, para que eu não cresça na graça. Nós não podemos ser nanicos. Nada contra os anãos e os baixinhos. Sou baixinho também e gordinho. Mas a gente não pode ser nanico na graça de Deus. Nunca crescer. Tipo, tá com mais de um ano no grupo, né? Aí você vem pro grupo, aí você... Talvez alguns, não sei nem se todo mundo ora em línguas, não sei. Mas vamos fazer a dinâmica que eu sempre faço. Todo mundo fecha o olho. Todo mundo, menos eu, né? Até a pastora pode fechar, viu? E tiver núcleo também. Agora, quem no grupo, todo mundo de olho fechado ainda, quem ora em línguas, levanta a mão, de olho fechado. Levanta bem alta a mão para me visualizar. Ok, pode baixar.
Agora, olho fechado ainda. Quem tem vontade de orar em línguas, levanta a mão. Que não ora ainda, levanta a mão bem alto. Pô, pode baixar. Quem não quer nem saber de dom de língua, ninguém tá vendo não, viu? Fecha os olhos também, por favor, viu? Quem não quer nem saber de dom de língua, só a criança que tá vendo, ela vai entregar alguém, hein? Fecha os olhos, filha, também, por favor, fecha aí. Quem nunca quer orar em línguas, levanta a mão. Nunca quer orar. Pronto, pode abrir os olhos. Então, graças a Deus, todo mundo quer orar em línguas. Os que não oram, desejam, né? E os que já oram, como é que você faz? Você tem que exercitar, sim ou não? Sim. Exercitar quando? Quando tem grupo de oração? Também. Mas em casa. Se a gente não exercita em casa, fica bem difícil a gente se abrir aqui no grupo de oração. Muito difícil. Porque não faz parte do meu estilo de vida se abrir aqueles dons, então... Às vezes se abrir como? Orando em línguas na oração pessoal, quando for rezar o texto, colocar algumas intenções de orar em línguas. E se a maioria aqui ainda não ora em línguas, eu acho que, se bem que eu deveria dar a dica no privado, mas eu vou falar aqui. O ideal é que vai ter o retiro, né? Tá perto, um mês? Tá, falta um mês. Eu não sei se, eu não lembro se no retiro tem algo sobre, ou se é aberto alguma pregação para os dons. A gente, daqui a umas 3 semanas a gente vai ter uma oficina de... Ah, sim, então tá na unidade, né? Porque tem que ter essa oficina, e uma oficina mesmo, né? Não precisa nem fazer a oração inicial. Ó, Zé tá se metendo, tô mesmo, viu? Prega mesmo e faz a oficina até não querer mais, não é 10 minutinhos não. É 40 minutos de oficina e tome a oração, entendeu? Porque às vezes a nossa oficina é assim, vamos aqui, é 5 minutinhos, uma hora pelo outro, ninguém diz nada, todo mundo vai pra casa. Ninguém sabe nenhum dom. Que oficina é essa, né? Você sabe o que é a oficina que eu tô falando? A oficina é um dia que vai ser pregado sobre aquele dom, ou sobre vários dons, e vocês vão exercitar esses dons no grupo. Se foi pregado sobre o dom de língua, vão exercitar o dom de línguas. Se foi pregado profecia, exercitar a profecia. Às vezes, então, foi pregado e eu tenho que ter naquela hora? Não. Mas pelo menos desejar ter. Crer que você pode se abrir, entenderam? O desejo e a fé. Diga, Senhor, me dar o desejo e a fé que eu posso ser um poderoso instrumento em tuas mãos, como filho teu, amado, para os meus amados irmãos. Uma coisa também a nossa vida, aí entra a segunda pregação do seminário, né? De pecado. Não é que, por exemplo, alguém que profetiza, alguém que tem um dom de cura, ele pode estar em pecado mortal? Pode. Pode. Porém, alguém que vive muito relaxado no pecado, mas é que pecado? Qualquer pecado. Por exemplo, eu tenho um vício de assistir novela. Você acha que um noveleiro vai ser aberto os dons? Nunca. Porque a novela atrai, não atrai muito, sim ou não? Aí uma e outra e outra. E você, no lugar de falar com Deus, vai falar com quem? Com a novela. Quando Deus falar no grupo, tem como você saber se é Deus, se é você ou se é até o diabo? Tem? Não, porque você não está ouvindo a Deus no dia a dia. Está no barulho. Ou então a nossa vida começa a ser uma vida ativista. Como é a vida ativista, Oséias? Eu participo da paróquia, ou até do Shalom mesmo. Eu faço muita coisa. Eu trabalho normal em casa, na empresa, na prefeitura. Tenho uma vida bem ativa. Passo o dia trabalhando, fazendo coisa em casa ou fora de casa. E depois muita coisa na igreja. Mas eu não paro para rezar. Esse é um sintoma de que a gente não vai se abrir aos dons. Por quê? É uma vida ativista. Onde o ativismo vai tomando conta da nossa vida. Não é que o trabalho é ruim, não é que o estudo seja ruim, não é que cuidar da casa seja ruim. Mas se a nossa vida é o dia todinho assim, e a gente só para rezar aqui, vai sair do canto quando? Se permanecer assim? Nunca. Pode trazer o Papa para pregar, o Frei Raniero Catalamessa, o Padre Reginaldo. Todo mundo chora e a vida continua do mesmo jeito. É preciso uma vida de oração. A gente insiste muito nisso, porque um carismático, um shalom, que não tem vida de oração, é um cadáver. É o quê? Um cadáver. Às vezes isso é duro. É duro ou não é? Ouvir isso. Será que nós, se a gente fizesse um exame de vida, será que hoje
Somos pessoas vivas, ressuscitadas ou cadáveres? Não me responda. Responda para você mesmo. Será que nós estamos entusiasmados? Quando você vem pro Shalom, vai para onde? Pro Shalom. Vai. A pessoa fica assim, né? Não vou para esse canto não. A pessoa fala que o Shalom parece que vai para um campo de batalha que vão matar ela. Tipo assim, a alegria de estar aqui. Vocês sentem a alegria de vir para cá, no caminho? Eu sim. Ou tipo assim, se eu vá mais, tô tão cansado de o negócio aí. Chato, né? Toda vez a mesma coisa. A pastora toda vez as mesmas músicas, o núcleo também. O cara do violão não toca legal. Tô só brincando, irmão. O pessoal chega, um não fala com o outro. Vocês aqui vivem como família. Porque se não vivem, isso atrapalha os dons também. Porque como é que eu vou me sentir à vontade se não estou na minha família? É ou não é? Mas se eu sei que é minha família, quando eu chego, eu tenho a alegria de cumprimentar um ao outro. Vocês são um grupo pequeno. Será que todo mundo sabe o nome de todo mundo aqui? Se não sabe, tem problema. Com mais de um ano. Mas cada um vivendo seu mundinho assim, e vindo pra cá. E não dizer assim, não, eu vou sair de mim. Como é o seu nome? A Regilane, aquela miserável, não fala comigo, depois eu falo com ela. Oi, tudo bom? Aí você cara a partir de hoje, abraça ela, como é que tá a família? Ela nunca perguntou pra minha família. Só depois da pregação, antes e depois da pregação do que nunca. E começa a fazer um vínculo de amizade. Aí tanto você vai ter a coragem, estar à vontade, de se abrir os dons, se abrir a fraternidade, se você faz esses vínculos fora do grupo, né? E também no grupo. Como você vai não ter medo, porque se você errar, não é na sua família. Qual o problema de errar? Tem problema? Não tem. Ninguém vai ficar rindo um do outro, como disse o Cearense, mangando, porque nós estamos em família. O problema dos nossos grupos é porque nós vivemos, às vezes, não é família, é fã-ilha, né? A gente é fã das ilhas, vive cada um na sua ilhazinha. A gente chama no Shalom de panelinha, né? A gente não pode ter isso, né? Os grupinhos. Não, mas é porque eu me identifico mais com fulano. Tudo bem. Para ser amigo, para valer, às vezes a gente escolhe um ou dois, tudo bem. Mas para se amar, é todos. Vocês concordam comigo? Sim. Vocês têm alguma pergunta? Alguma revolta, algum xingamento? Até aqui? Não, né? Não? E no acampamento de vocês têm acompanhadores? Sim. Tem? Quem tem acompanhador, levanta a mão. E acompanhadora? Pronto. Essas coisas têm que ser trabalhadas. Ó, eu não consigo orar em línguas. O que é que eu faço? E você tem que pedir orientação uma vez, duas, três. Às vezes que você não conseguir. Eu não consigo me abrir os dons. Eu não consigo rezar com a palavra. O que que faz? Traz o estudo para rezar com um acompanhador. Se as dicas não faz com que você se abra a rezar. Todo mundo faz o enxeves aqui, né? Quem tem o enxeves em casa, levanta a mão. Os outros não têm, né? Mas tudo bem, cada um tem um processo aí, né? Mas fez, né? Ótimo. Os que não têm, mesmo assim, fizeram, né? Ótimo. Emprestaram, né? A pessoa agiu como família, né? Muito bem. Até aqui entendido? Sim ou não? Vocês querem viver isso como família? Querem? Uma vez perguntaram para Santo Tomás de Aquino, a irmã dele. Perguntou para ele, né? O que é que eu preciso fazer para ser santo? Para ser santa? Aí ele falou, querer. Não, outra coisa, a segunda, querer. E a terceira, querer. Deus nos quer santo, sim ou não? Sim. Levítico 19:2, né? Sede santo como eu sou santo. Se Deus quer e nós queremos, vai ter quem impeça? Não. Mesmo que o inferno todo se levante, não tem inferno que dê conta disso. Se eu quero e Deus quer, acabou. A gente vai dar passos. Continuando, vamos para terceiro ponto do nosso momento. O senhorio de Cristo. O que é ter Cristo como Senhor? Vocês estão vendo que estou fazendo um caminho, né? O seminário. Cristo como Senhor. O que vocês acham? O que é Cristo como Senhor da minha vida? O que vocês acham? Vocês não acham nada? Por exemplo, quando você está numa empresa, ou sei lá, em qualquer outro local de trabalho, e tem
um patrão que é bom, que é agradável, que se faz família com você, é bom obedecer e cumprir as ordens ou não é? É. Ele não cobra, ele apenas pede, ele fala, ele explica. Se você der uma mancada, ele releva e conversa de novo. É bom ter um patrão assim? Mas aquele patrão carrasco, duro. Ó, faça direito, senão você vai estar na rua amanhã. Não importa se você tem 3 anos aqui ou 10, eu vou lhe despedir se não fizer direito. Você trabalha como? Morrendo de medo, com raiva, né? Tenso. E se possível, quando ele saísse, você nem faria o que ele pediu, né? Porém, quando você sabe que o seu patrão é bom, é alguém muito próximo, generoso, se ele for embora em viagem por um tempo, e ele falar, faça isso durante o ano todo, quando eu voltar, a gente conversa. Você faria sim ou não? Sim? Por quê? Porque é bom obedecer a quem nos ama e a quem nós amamos. Isso é ser Senhor. Quando é que Jesus é o Senhor da minha vida? É quando eu sei que eu obedeço porque Ele me ama e eu também o amo. Então os pecados que eu sou apegado, apaixonado, eles não vão tendo tanto poder sobre mim. Eu gosto de fofocar, mas porque Deus me ama, eu vou deixar a fofoca. Eu gosto de escutar o horóscopo. Eu vou deixar porque Deus me ama e eu sei que não agrada a Ele. Eu gosto de vez em quando ir lá naquela curandeirazinha, mas porque eu sei que Deus me ama, eu vou deixar de fazer isso. Porque eu sei aonde é a fonte da cura, onde é? Na Eucaristia, na confissão, nos irmãos do cura e aconselhamento, usando os sacramentais da igreja como a água benta, o Santo Terço, o Santo Rosário. Eu sei onde está a fonte da cura. Se eu sei onde está a água limpa, eu vou buscar água suja? Vou? Não. Só se eu for um perfeito idiota. E ninguém é idiota aqui, né? Todo mundo inteligente, né? Super genial. O que é uma pessoa burra? É alguém que escolhe o pecado. Diga pro seu irmão, não seja burro. Diga pra ele. Escolher o pecado é escolher pela idiotice. Escolher por aquilo que é falsa doutrina, que desagrada a Deus, ou então por ter uma vida mais ou menos, né? Uma vida mais ou menos, uma vida morna, aonde não, isso aqui eu aceito, que Deus pede, mas isso aqui eu não faço não. A gente conhece às vezes pessoas que estão na igreja, confessam todo mês, eu conheço casos, e a pessoa está ali no adultério. Só quem não sabe é a própria esposa, mas todo mundo sabe. É uma vida morna. Essa pessoa nem é de Deus, nem é do mundo, ela vive no meio termo. E esse meio termo nos torna infelizes. Diga assim, uma pessoa que vive mais ou menos é mais infeliz do que aqueles que se entregam ao mundo. Vocês sabiam que isso é verdade? Quando a gente não se entrega por total a Deus, a nossa vida é uma vida muito medíocre. Muito sem graça. Eu já vivi assim. Eu luto para não viver mais. Eu tenho 17 anos de Shalom, devo fazer 18 agora, em outubro. De caminhada, né? Durante mais ou menos 9 anos, metade da minha caminhada era assim, ó. Um pé na barca de Jesus, outro pé na barca do capeta. Penso numa vida infeliz. É uma vida dessa, uma vida dupla. E eu não tinha aqueles pecados mais cabeludos do mundo, não. Mas uma vida assim medíocre. Isso aqui eu continuo fazendo. Seja uma vida mais ou menos. Onde eu vou fazendo o que eu acho melhor. O que eu acho. Às vezes, e como é que a gente consegue ter uma vida assim, ó, que não é mais ou menos? Diga comigo. Suplicando. Clamando. Todo dia. A ação do Espírito. Os santos falam o seguinte, ó. O Espírito Santo vem aonde? Ele fala assim, aonde é amado, desejado e pedido. Amado, desejado e pedido. Ou seja, eu tenho que amar o Espírito, pedir ao Espírito e desejar o Espírito. Às vezes a gente nem pede, nem ama, nem deseja, né? Aí a vida fica assim, muito... Às vezes eu não tenho força para viver isso é muito pesado. Claro que você não tem.
Eu também não tenho. É a graça de Deus. O nosso fundador fala: ao nosso clamor o Espírito virá. Ao nosso clamor o Espírito virá. Ele já habita em nós, mas é um exercício de se render a Ele. Quando eu peço, quando eu levanto as mãos, quando eu faço, vem Espírito Santo, eu estou dizendo o quê? Eu me abandono, me abandono. Eu não tenho mais uma vontade escrava do pecado, mas uma vontade que quer se unir à vontade de quem? De Deus. Então, quando acordarem, quando forem rezar, sejam como mendigos mesmo, entendeu? O mendigo que está morrendo de fome, ele pede assim: ei, me dá comida. Ele pede assim? Não, ele pede como quem necessita. Que se alguém não der comida, ele vai morrer naquela hora, se ele está passando fome. Só que a gente pede assim: vem Espírito Santo. Só se quiser, viu? Vem. Vem Espírito Santo, fica aí só um instantinho, depois tu vem. É aquela oração que assim, tanto faz como tanto fez, se ele vem ou se ele não vem. Vocês estão entendendo? Mas alguém que pede. Gente, é difícil explicar em vida. Quando as pessoas se entregam de fato. Não precisa o pastor estar dizendo coisa direto não, porque isso é até chato. Quando o grupo está com mais de 1 ano, 2, 3 e fica aquela coisa direto. Levanta a mão, depois de 3 anos do grupo, né? Agora ajoelha, agora... É o grupo que parece que tem assim um militar. Agora. Para vocês que estão iniciando, tudo bem. Vocês estão aprendendo. Mas não queiram viver assim, ou vidazinha, oraçãozinha sem graça, entendeu? E às vezes nós temos uma caminhada enorme e continua fazendo isso no grupo, né? Infelizmente. Não, tem que ter a ordem, mas não tem que estar dizendo direto, faça isso. Não. A pessoa está louvando, espontaneamente ela vai querer o quê? Orar em língua, porque ela falou: obrigado, Senhor, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. E ela louvou, não tem mais palavra, e começou. Aí o fogo toma de conta. Mas a pessoa começa assim: louve o Senhor, a pessoa. Obrigado. Parece aquelas oração preguiçosa, oração em língua de preguiçoso. Ela não quer falar em português, né? Não sabe nem que Deus existe direito. Porque se ela não tem motivo para louvar a Deus nunca, só ora em línguas. Essa oração em línguas não tem fruto, não. Vocês estão me entendendo? Eu tenho preguiça de louvar em português. A minha até fala, quando for orar por alguém, né? Diga assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reza uma oração. E começa a rezar em português. Não é assim, não. Em nome do Pai, está rezando por quê? Por libertação, por cura, por pedido de perdão, por cura interior, pela família dele. Tem que começar a oração em português. Aí depois eu faço uma oração em línguas. Deus vai conduzindo. Ou seja, o louvor vai tomando conta do nosso ser. Não é uma coisa de bengala. Ah, não quero louvar em português não. Então, aquela coisa de bengala. Não é assim. Diga assim: Senhor, batiza-me na tua alegria, no fogo do teu Espírito. Como é bom um grupo de oração que tá as palmas ali, né? E a pessoa com vontade, ela se mexe pra cá e pra cá, não precisa nem o pastor estar dizendo. Remexa agora, não precisa estar dizendo isso, né? Mas ele vai naturalmente. Oi? E as palmas vai tendo vida, né? Claro que às vezes a gente tá na velha guarda, eu também tô no meio, aos poucos, né? E a gente vai, às vezes, ficar pipoca, né? Um bate aqui, vamos ter palma, e outro aqui. Aí tem 3 batendo palma diferente e hora diferente. Tudo bem, vamos ter paciência, né? Mas a gente pode fazer na unidade. Por exemplo, o irmão estava tocando no tom certo. Mas a gente não tem tanto costume com violão. Eu percebi que as palmas ficaram boas, depois ficou sem o violão. Aí ele entrou e acompanhou as palmas. Né? Então ficou bem interessante. E ia tendo vida, aquelas palmas eram um louvor. Não era apenas um acompanhamento. Para o Shalom, as palmas não é um acompanhamento. Só acompanhando a música, o ritmo. As palmas é um louvor. Não é qualquer palma. Não é tipo assim, todo mundo tá batendo palma, bater. Palhaço de circo. Não, a gente tem vida. E sabe por que tá fazendo aquilo. Eu levanto a mão, por que eu levanto a mão? Eu me rendo, Senhor, eu sou todo teu. Tipo assim, é um assalto. Aí você levanta as 2 mãos. Eu me rendo, pode levar tudo. Não tirando a minha vida. Já quando Jesus vem, a gente fala assim, Senhor, eu me rendo, e pode tirar até a vida. Viu? Ele é o bom ladrão, né? Que rouba o nosso coração. Então a nossa vida
tem que ser assim, uma vida... Eu lembro quando eu fiz vocacional, não tem que ser todo mundo igual eu não, né? Se for, é um desastre, né? Mas eu lembro, eu tô terminando, viu? Pra gente fazer a oração. Que quando eu fiz vocacional, o terceiro ano, foi trabalho, viu? Porque passei 1 ano, 2, terceiro. Mas no terceiro, quando eu deixei o Senhor assim me pegar mesmo, né? Meus irmãos e irmãs, não tinha nada nem ninguém que me segurasse para evangelizar. Evangelizavam no ônibus, rezar pelo povo com a mão na cabeça. Teve um dia que eu fui no ônibus, aí pessoal, eu tenho a mão na cabeça de um, rezei, o outro, vem pra cá que eu também quero. Aí começou, entendeu? Aí ia pras praças, ia pras casas, querendo saber se era protestante, se era TJ, se era ateu. Ia nos pontos de ônibus, parava, e posso rezar por você, nem conhecia a pessoa. Ou seja, Deus vai tacando um fogo no nosso coração. Mas imagina se a gente começa no grupo de oração. Aí a gente tá igual aquela brasinha assim, se alguém soprar, apaga o fogo. No lugar de aumentar o fogo, né? A gente pensa, Senhor, me alegra, me dá graça de rezar todo dia. Porque alguém que reza todo dia, embora ele tenha problemas, eu não tenho, cruz, percas, ele tem um brilho diferente no olhar. Tem ou não tem, gente? Tem. A forma dele dar uma boa noite, dele dar um bom dia, dele chegar aqui. Ele chega aqui, não fica assim, ó. Oi. Tudo bom? Tudo. Aí fica esperando começar a celebração. Aí vai-se embora. O povo besta nem fala com a gente. Aí o besta tá aqui, ó. Sentado. Vocês estão entendendo? Ser família em todos os momentos. Antes da celebração, depois no grupo. Vai pra casa, aí tem um carro. Aí tem 2 vagas. Não pergunta quem tá de pé no grupo. Aí a pessoa deixa de ir pro grupo. Por quê? Porque não tinha carona. E tinha 2 miseráveis no grupo que tinha carro. Vocês estão entendendo? O ser família. Aí dessa forma nós vamos nos abrir aos dons. Porque a gente começou a partilhar os outros dons. Mas quando a gente vai esperando só se abrir os dons, aqui não vai se abrir nunca, tem que partilhar os outros. Às vezes vem um irmão com a mesma calça direto. Você vai, mesma calça, mesmo sapato, direto, tá com 1 ano. E claro, só tem aquele. Como é que vai vir com outro? Vai roubar? Tá desempregado? Ah, se vê, chega um presentezinho do brechó, do bazar, né? Pode ser, se não teve, por exemplo, para o novo, traz para ele, presente, ó, irmão, pra ninguém ver. De forma discreta, ó, pra ti e tal. Entendeu? O irmão às vezes tá fedorento. Às vezes pela fedorento mesmo, que passa alguma coisa, mas às vezes não é. Faltou o dinheiro do Rexona, do Axe. Às vezes tá com mau hálito, mas não tem dinheiro para comprar aquele negócio pra, né? Passar na boca. Aí você certamente dá um ralo pra ele, assim e tal, entendeu? Compra aquele bichinho. Gente, eu falo daquilo que é real. Por exemplo, eu tenho problemas de estômago e dá mau hálito. E quando o irmão fala pra mim que tá, pô, me dá um bombinhozinho aí pra diminuir, né? Pra não matar vocês e tal. Normal. Isso é família, não é? É. Melhor que assim. Ei, Edileus, quero conversar com aquele rapaz ali não. Malto medonho, né? Fede. Quero nem conversa. Às vezes o coitado nem sabe, acha que é o mais cheiroso do grupo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Isso é ser família. Isso é ser família. Vamos ficar de pé? Eu acho que se eu falar mais, eu vou falar só da carne agora. Aqui é o do espírito, tá aqui. Então vamos fechar os nossos olhos. Pedir a Deus que nos dê a graça de renunciar a todo mal. Toda preguiça, todo comodismo, toda indiferença. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Eu renuncio toda preguiça de fazer minha oração, meu estudo bíblico, de rezar o meu texto. Eu renuncio, Senhor, todo fechamento que eu tenho para com os meus irmãos. Senhor Jesus, me faz família. Me aproxima dos meus irmãos. Tira essa timidez excessiva. Que eu possa, a partir de hoje, não ficar olhando
não ficar olhando para o meu problema, para o meu para o meu pecado, para o meu pecado, para o que eu não consigo, para que eu não consiga, para minhas dívidas, para as minhas dívidas, para as minhas derrotas, para as derrotas, para a fraqueza dos irmãos, para a fraqueza dos irmãos, mas que eu olhe para Ti, Senhor. mas que eu olhe para Ti, Que eu creia no Teu amor. que eu creia no Teu amor. Tira, Senhor, toda dúvida Tira, Senhor, toda dúvida que no meu coração que no meu coração ainda existe. ainda existe. Que Tu me amas de forma infinita. Como eu sou, Como eu sou, como eu estou. como eu estou, Eu sei, Senhor, eu sei, Tu me amas. Tu me amas. Por isso, Por eu isso, quero Te louvar. eu quero te Te louvar. peço, Eu te peço, renova o batismo renova o no batismo Espírito. do Espírito, Renova os dons. renova os Renova a dons, alegria. renova a alegria. Agora eu pergunto e vocês respondem, eu renuncio. Você renuncia a Satanás e as suas obras? Eu renuncio. Você renuncia a todo tipo de falsa doutrina, horóscopo, espiritismo, macumba, todo tipo de falsa doutrina? Eu renuncio. Você renuncia a todo tipo de vício, de mentira, de engano, de desânimo, de espírito de comodismo? Eu renuncio. Agora você fala, eu creio. Você crê no amor de Deus pela sua vida? Deus que é Pai te escolheu? Creio. Você crê em Jesus Cristo que morreu na cruz, que é Deus e ressuscitou por sua causa? Eu creio. Você crê no Espírito Santo que é Deus, com o Pai e o Filho, e te santifica a cada dia? Eu creio. Então vamos louvar ao Senhor por este amor, com suas palavras. Senhor, eu te Vá louvo, eu te agradecendo, bendigo, Senhor com Jesus, coragem, por com todo o teu vigor, amor, por sem toda a tua medo, misericórdia. louvando como Eu te louvo e te filho que bendigo, Senhor, pelo reconhece teu o amor amor que do nos Pai, sustenta. que reconhece Pelo teu amor, que Senhor, nada que nos merece, mas Deus fortalece. tudo dá. Obrigado, Eu te Senhor. louvo, Senhor, Obrigado eu te revivo, por sermos graças irmãos, a ti. por sermos família. Porque tu nos atraíste, Obrigado, Senhor, pela tua para estar aqui, misericórdia. porque tu desejas, Obrigado pelo Senhor, carisma realizar Shalom. em nós, Obrigado Senhor, por uma essa obra noite nova. que tu Obrigado, preparaste Senhor, pela para vida nós. fraterna. Obrigado, Obrigado, Senhor, Senhor porque tu Jesus, nos pelo teu atraiu amor que até nós aqui. encontramos nos nossos Obrigado, irmãos. Senhor, por este Obrigado, dia. Senhor, pela alegria. Obrigado pela tua alegria, palavra, Senhor, Senhor. Obrigado testemunharmos pelos o teu anjos. amor. Obrigado, Obrigado, Senhor, Senhor Jesus, pelo porque somos, pastoreio, Senhor Jesus, Senhor, tuas pelos pastores criaturas, deste obras-primas grupo. tuas. Obrigado, Jesus, por Obrigado, nossas Senhor famílias. Jesus, Muito porque o teu obrigado, perdão nos Senhor. renova. Obrigado, Senhor, pelos Obrigado, tempos de Senhor paz. Jesus, porque a Obrigado, cada dia Senhor, tu nos fortalece, porque nós podemos fazer tu amizades. nos ergue, tu nos Obrigado, renova. Senhor, porque nós Obrigado, podemos Senhor comungar o Jesus, teu porque o corpo teu e sangue. amor, Obrigado pela o teu amor, confissão. Senhor, nos reveste. Obrigado pelos padres, Obrigado, Senhor Senhor. Jesus, porque Muito tu nos darás obrigado. armas para Bendito lutarmos seja, Senhor, contra as para investidas do sempre. inimigo. Para A ti, sempre. Senhor, toda a honra Bendito e toda a seja. glória. O teu amor, Senhor, que nos transforma, que nos revigora. Pois tu és, Senhor, a plenitude. A ti, Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória. A ti, Senhor Em teu nome, Senhor, que seja quebrada toda maldição, todo peso, todo vício, tudo aquilo que nos amarra, Senhor. Eu te peço pelo poder, Senhor, que tu nos dá pelo batismo, pelo crisma. Quebra, Senhor, toda a escravidão. Nós invocamos o teu sangue. Se você nunca orou no Espírito, abra os seus lábios, não tenha medo. Esse dom é para os fracos, é para os pobres, é para aqueles que precisam. Ore no Espírito com autoridade, com unção, não tenha medo. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero ser aquilo que Deus. Sozinho eu não posso. Declare para o Senhor que você não consegue, que você não tem força, mas que você deseja. Sozinho eu não posso mais viver. Com a graça do Espírito, eu quero amar. Eu quero amar, Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso
Sozinho eu não posso mais viver. Pela sua família, peça: eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais viver. Pela última vez, cantando forte: eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais viver. Suavemente eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Meus filhos, parem de olhar somente para o seu pecado. Deixe que a minha graça seja maior do que o seu pecado.